Bem-vindos ao O Debate. Hoje, nossa análise parte de uma publicação bem recente da coluna de Denise Caires e Felipe Servilho, que mergulha num dos maiores tabus do mundo corporativo: a relação entre gênero, dinheiro e poder. E o material expõe um paradoxo assim, super intrigante. Dados do Sebrae mostram que empresas lideradas por mulheres possuem taxas de inadimplência bem menores, o que indica uma gestão financeira mais cautelosa, mais responsável. Só que, no final das contas, ao fim de suas carreiras, essas mesmas mulheres acumulam um patrimônio, significativamente inferior ao dos homens. Exato. E é exatamente nesse paradoxo que está a nossa questão central de hoje. Como é que a gente pode conciliar essa excelência operacional de curto prazo com o que parece ser uma falha estratégica de longo prazo? A minha perspectiva, é que estamos diante de um erro sistêmico na alavancagem de capital e na modelagem de risco. É um problema de processo que precisa ser otimizado. Olha, já o meu ponto de vista é que essa dinâmica não pode ser reduzida a uma simples falha de processo, sabe? O que os dados mostram, na verdade, é a manifestação de um instinto humano muito profundo, que é coluna no meio de uma forma brilhante como a matemática do ninho. Não é um erro de cálculo, é um cálculo diferente, baseado em variáveis que as planilhas financeiras tradicionais simplesmente não conseguem capturar. É um excelente ponto de partida. Do ponto de vista da engenharia financeira, esse dado do Sebrae sobre a menor inadimplência, ele é uma faca de dois gumes. Por um lado, demonstra disciplina, controle, qualidades admiráveis, claro. Por outro lado, e aqui para mim está o núcleo do problema, ele sinaliza uma aversão excessiva ao risco. No mercado, a regra fundamental é a correlação entre risco e retorno. Um portfólio de risco zero invariavelmente resulta em crescimento zero. Essa abordagem, entende, embora mantenha a empresa solvente no dia a dia, a torna vulnerável no longo prazo. O concorrente que assume um risco calculado, que busca crédito para investir em tecnologia ou expansão, ele acaba dominando o mercado. O que parece segurança é, na verdade, estagnação programada. Entendo perfeitamente a sua tradução dos fatos para a linguagem da gestão de risco, mas eu acredito que ela ignora a origem desse comportamento. A matemática do ninho não é uma estratégia de negócios formulado numa sala de reuniões. É um algoritmo de sobrevivência. A análise que a gestora feminina faz, muitas vezes de forma inconsciente, não é sobre maximizar o retorno sobre o investimento do CNPJ. A pergunta fundamental dela é outra. Se o pior acontecer, a segurança da minha família vai estar comprometida? O foco não está no potencial de ganho, mas na mitigação de uma perda que seria catastrófica. Ela não está jogando para vencer o jogo do mercado, ela está jogando para não perder o que ela considera essencial, que é a estabilidade do núcleo familiar dela. É uma lógica de proteção, não de expansão. Mas essa lógica de proteção, quando você transporta ela diretamente para o ambiente corporativo sem a devida calibragem, ela se torna um passivo estratégico. A análise de risco eficaz, ela exige uma avaliação simétrica. É preciso ponderar o potencial de perda, sim, mas com o mesmo rigor com que se analisa o potencial de ganho. A mentalidade que você descreve parece focar quase que exclusivamente no risco de perda. É como dirigir um carro olhando só pelo espelho retrovisor. Você evita colisões com o que está atrás, mas não tem visão do caminho à frente, das oportunidades. No material, a abordagem masculina é descrita de forma diferente. Com este investimento, eu assumo um risco X, mas eu posso multiplicar o valor da empresa por Y. É uma mentalidade orientada para o futuro. A assimetria na avaliação de risco é o que, matematicamente, explica a disparidade de crescimento ao longo do tempo. Não se trata de intenção, mas de consequência matemática. E essa consequência fica ainda mais visível quando a gente sai do empreendedorismo e olha para a carreira executiva, especificamente na mesa de negociação. É ali que a matemática do ninho se manifesta da forma mais clara. A coluna aponta que as mulheres, de forma consistente, negociam o que a gente pode chamar de salário emocional. Elas trocam um bônus maior ou participação societária por mais flexibilidade, pela possibilidade de trabalhar de casa ou de sair mais cedo para cuidar de um filho.
É uma negociação focada em aliviar a dor e a culpa da ausência, em manter o vínculo e a segurança do ninho no presente. É uma tentativa de resolver uma angústia imediata. Vamos analisar essa troca de uma perspectiva puramente financeira, então. O tal salário emocional é, em termos de ativos, uma escolha de altíssimo custo de oportunidade. A executiva está trocando um ativo que se compõe e cresce com o tempo, a participação societária, por um ativo que se esgota diariamente, que é o tempo. É uma decisão que privilegia o consumo presente em detrimento do investimento futuro. Enquanto isso, o colega dela ao lado negocia patrimônio. Ele está construindo uma base de riqueza que vai dar a ele poder de escolha e liberdade lá na frente. O resultado, como aponta o Fórum Econômico Mundial, é uma divergência exponencial de patrimônio ao longo de uma carreira de 20, 30 anos. O que parece uma decisão compreensível e humana no curto prazo, se revela uma vulnerabilidade financeira estrutural no longo prazo. Mas a sua análise do custo de oportunidade, com todo respeito, ela falha em precificar o custo da alternativa. Qual é o custo para a empresa de uma executiva de alto potencial que sofre de burnout por falta de flexibilidade? Qual é o custo do turnover quando mulheres talentosas deixam a organização porque sentem que precisam escolher entre a carreira e a família? O que você chama de salário emocional pode ser visto por uma outra ótica como uma condição necessária para a sustentabilidade do capital humano. A negociação por flexibilidade não é um luxo, muitas vezes é a única forma de uma mulher permanecer produtiva e sã num sistema corporativo que ainda é, em grande parte, desenhado em torno de um modelo de vida masculino tradicional. Não, eu não discordo que o custo do burnout é real. Ele se manifesta em perda de produtividade, custos de substituição, queda no moral da equipe, são passivos mensuráveis. A minha questão é: será que a solução para esse problema sistêmico deve ser uma negociação individual que prejudica o futuro financeiro da executiva? Isso me parece um paliativo. A solução real seria criar processos e uma cultura onde a flexibilidade não seja uma moeda de troca, mas um padrão operacional. Ao individualizar o problema na mesa de negociação, a empresa se isenta da responsabilidade de consertar seu sistema quebrado e a mulher paga a conta com o patrimônio futuro dela. A gente está tratando o sintoma, não a doença. Concordo que a solução ideal é sistêmica. Mas, na ausência dessa solução, a negociação individual se torna uma ferramenta de sobrevivência. Isso nos leva a uma questão mais profunda, né? O sistema corporativo foi historicamente construído sem considerar as variáveis da matemática do ninho. Portanto, a aversão ao risco que você identifica como uma falha pode ser, na verdade, uma resposta perfeitamente racional a um sistema que penaliza o fracasso feminino de forma desproporcional. Um homem que quebra uma empresa é visto como alguém que arriscou e aprendeu. Uma mulher na mesma situação, frequentemente enfrenta um julgamento muito mais severo que questiona a competência fundamental dela. A cautela nesse contexto não é um bug, é uma feature de proteção. Essa é uma hipótese interessante. Você sugere que o comportamento de aversão ao risco é uma adaptação a um ambiente hostil. Mas isso cria um ciclo vicioso, não? A mulher adota uma estratégia de baixo risco para se proteger. Essa estratégia limita seu crescimento e acúmulo de capital e, por ter menos capital, ela permanece numa posição de maior vulnerabilidade, o que, por sua vez, reforça a necessidade de ser aversa ao risco. É uma armadilha. A única maneira de quebrar esse ciclo é através da construção de patrimônio. A tese central da coluna é pragmática e, a meu ver, irrefutável. Empoderamento feminino sem empoderamento financeiro é um conceito vazio. O dinheiro, o patrimônio consolidado, é a única ferramenta que concede poder de barganha real. Uma líder com independência financeira pode dizer não a uma cultura tóxica, a uma proposta injusta, a um ambiente de assédio. Ela se levanta e sai porque a segurança dela não depende daquela única cadeira. A ausência desse poder financeiro gera medo. E o medo é a base da submissão. É aí que a gente se encontra. A estrutura de patrimônio que você defende como a solução lógica é, do meu ponto de vista, o que viabiliza a segurança psicológica que eu defendo.
O dinheiro compra a liberdade de não precisar tolerar ambientes que te adoecem. Ele compra a sua saúde mental. O grande obstáculo, no entanto, não é técnico, é emocional. A mulher foi culturalmente ensinada a sentir culpa pela ambição financeira. Um homem ambicioso é um visionário. Uma mulher ambiciosa é muitas vezes taxada de agressiva ou egoísta. O desafio fundamental é destravar essa trava interna, essa culpa de querer ganhar dinheiro e construir poder. A competência técnica, a capacidade de gestão, ela já possui. O que a impede de traduzir essa competência em patrimônio é uma barreira psicológica erguida por séculos de condicionamento social. Então, se eu entendi bem, você argumenta que a raiz do problema é uma trava emocional que impede a aplicação de uma estratégia financeira mais arrojada. Do meu ponto de vista, o risco calculado não é inimigo da segurança. Ele é o único caminho para a verdadeira segurança de longo prazo. Ficar parado jogando na defesa apenas garante que a erosão do tempo e da competição vai te vencer. É a metáfora do avião de última geração trancado num hangar. Ele está 100% seguro contra acidentes, mas também é 100% inútil. Não cumpre sua função. A líder precisa aprender a decolar, mesmo sabendo que a turbulência é uma possibilidade. Talvez o que falte sejam simuladores de voo mais eficazes, sabe? Programas de mentoria, treinamento, que permitam a ela experimentar o risco em ambientes controlados, até que a decolagem se torne um procedimento padrão e não um ato de fé. E para que esses simuladores de voo sejam eficazes, o ambiente precisa ser de total segurança psicológica. Ela precisa de um espaço onde possa falhar sem que sua identidade e competência sejam postas em xeque. Ela precisa desassociar a busca por patrimônio do egoísmo e reassociá-la à mais potente forma de cuidado e proteção. Construir riqueza não é para comprar luxos, é para comprar opções. É para garantir que seus filhos tenham não apenas uma mãe presente, mas uma mãe poderosa, que não precisa se submeter a nada que a diminua. Trata-se de transformar a competência que já é imensa em agência real no mundo. O poder financeiro permite que o cuidado seja uma escolha e não uma obrigação que a aprisiona. E, em suma, da minha perspectiva, o que os dados revelam é uma falha de processo na estratégia de longo prazo, uma análise de risco assimétrica que prioriza a preservação de curto prazo em detrimento do crescimento. A solução, portanto, é processual. Recalibrar os modelos mentais e financeiros através de dados, treinamento e foco em alavancagem estratégica. E na minha visão, esses processos são apenas a superfície. A questão é mais profunda, é uma ferida cultural e emocional. A solução não está em simplesmente ignorar a matemática do ninho, mas em acolhê-la e expandi-la. É ensinar que a forma mais eficaz de proteger o ninho no futuro é construí-lo num terreno mais alto e sólido. E que o maior risco de todos, no final das contas, é nunca arriscar. Fica claro que, embora nossas lentes de análise sejam distintas, uma focada na otimização de sistemas e a outra na compreensão de dinâmicas humanas, ambas apontam para a mesma conclusão inescapável. A disparidade de patrimônio é uma vulnerabilidade crítica. A questão que permanece é onde a intervenção se torna mais eficaz, no ajuste do processo ou na cura da ferida cultural. Ou talvez a única intervenção verdadeiramente eficaz seja aquela que reconhece que o processo é profundamente pessoal e que a cura dessa ferida é o que, em última instância, vai permitir a criação de sistemas mais inteligentes e equitativos. A análise deste material certamente nos mostra que a intersecção entre finanças e psicologia é um campo vasto e crucial para o futuro da liderança. Arrisque com lucidez. E construa sua liberdade. Prepare sua empresa. O próximo Pod EACast Ponto Cego te espera na próxima segunda-feira, 7 horas da manhã.